Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Hoje vamos fazer a devolutiva parcial do Aprender Sempre, volume 3, oitavo ano. Vamos lá então, gente? Vamos lá! Então vamos lá. Aqui, né, ele fala assim: você recebeu dois canudos, é claro que a gente não recebeu, né? Então você tinha que pegar um pedaço de dois canudos, ou podia ser macarrão, tinha que usar a criatividade, podia ser uma linha, tá? Cortar em três pedaços. Com os pedaços que você obteve, monte dois triângulos. Conseguiu montar? Então aqui na letra A você percebeu o seguinte, tá? Que dependendo do tamanho aí, você consegue montar assim, tá? Então, olha lá, vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui, peraí. Ó, você tem lá três pedaços, ó, de tamanhos diferentes, tá? E você, depende, você consegue montar assim, tá certo? Então, você juntando esses três pedaços aí, você consegue montar um triângulo, tá? Na letra B, corte um canudo em três pedaços com comprimentos 3, 6 e 11, respectivamente. Aí monte um triângulo com esses três pedaços. Então presta atenção, ó. 3, 6 e 11. Olha as medidas dos pedaços, tá? Então vamos lá. Aí ele quer que você monte um triângulo. Então vamos montar. Ó, olha como vai ficar o triângulo quando a gente tenta montar com esses pedaços aí, tá? Ele fica aí nesse formato, aproximadamente. Tá? Você vai perceber que não vai conseguir, né? Não vai ser possível montar o triângulo, tá certo? Então é isso que você percebe. Você vai escrever aí. Não foi possível montar, tá? Na atividade 2 é uma atividade que mostra aí a condição de existência de um triângulo. Então vamos dar uma lida, ó. Dados três segmentos de retas com medidas A, B e C, esses três segmentos, né, aliás, de reta formarão um triângulo C e somente C. Então tá vendo que tem uma condição? Foram satisfeitas as sentenças a seguir. Então reparem aqui, ó. Para poder existir um triângulo, olha lá, a soma do lado B mais o lado C, a soma desses dois lados tem que ser maior que o lado A. A soma do lado A mais o lado C tem que ser maior que o lado B. E a soma do lado A mais o lado B tem que ser maior que o lado C. Ou seja, gente, a soma de qualquer dois lados do triângulo tem que ser maior que o terceiro lado, tá? Então ele pede aqui para nós explicar com as suas palavras a condição descrita. Você pode explicar isso, que a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro lado, tá certo? Atividade 3. Leia a situação abaixo e responda as questões seguindo a orientação do professor. Bia tem quatro palitos de medidas 4 centímetros, 9 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros. Sua tarefa é construir um triângulo utilizando três desses palitos. Letra A. É possível, Bia, construir um triângulo usando os palitos de 4, 9 e 15? Por quê? Então, gente, olha só. Aqui nós vamos ter que verificar a condição de existência que a gente acabou de ver aqui na 2. Se eu somar dois lados, a soma tem que ser maior que o terceiro. Então, ó, somando 9 mais 4 vai dar
13, não vai? Então, vamos lá. 9 mais 4 é igual a 13 centímetros aqui. Ou seja, é menor do que o outro lado, o terceiro lado. Então, aqui não vai ser possível. Então, a gente vai afirmar aqui, ó. A gente vai colocar assim, ó. Não é possível, pois, né? Não será possível. Deixa eu até mudar aqui, ó. Não será possível, pois a soma dos lados de 4 centímetros e 9 centímetros é menor que o lado de 15 centímetros. Isso. Pronto, gente. Ele teria que ser maior. A soma de dois lados quaisquer tem que ser maior que o terceiro lado, tá? Então, nesse caso aqui, somando 9 mais 4, a gente já vê que vai dar menor que esse lado aqui. Então, não vai ser possível construir o triângulo, tá? Então, essa foi a letra A. Letra B. Ajude Bia a escolher 3 palitos que lhe permitam realizar sua tarefa. Registre como pensou para fazer a escolha. Então, para dar certo, né, a gente ajudar a Bia a escolher aí os 3 palitos que permitam construir um triângulo, então você pode escolher, né, as medidas de 9 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros. Aqui você vai ver que vai dar certo, ó. Por quê? 20 mais 9 vai ser maior que 15. Então já deu certo, né? Ok. Então pode existir um triângulo, porque a soma de dois lados é maior que a do terceiro. Ó, 20 mais 9, 29, é maior que 15. Ou então eu posso somar 20 mais 15, que vai ser maior que o terceiro lado, que vai ser o 9. Também é verdade, né? Ok. E a terceira escolha, a gente pode somar 15 mais 9, que também vai ser maior que 20. Porque 15 mais 9 vai dar 24, e 24 é maior que 20. Então, ok. Então, nesse caso aqui, com esses 3 palitos dessas medidas, vai ser possível, então, construir o triângulo. Atividade 4. Pense e responda as 2 questões a seguir. Um triângulo possui 2 lados de medidas 5 centímetros e 7 centímetros. Assinale a única medida possível para o terceiro lado. Então, olha lá, gente, preste atenção. Eu já tenho a medida de 2 lados. Lembra que a regrinha fala soma de 2 lados tem que ser maior que o terceiro? Então, vamos lá. Só que aí tem que valer para os 3 lados, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. 5 mais 7 é igual a 12, tá? Então, a soma aqui, ó, 12, tem que ser maior que o outro lado. Então, se eu pegar qualquer um aqui que seja maior que 12, já não vai dar certo, você concorda? Então, 20 já não dá certo, 17 também não, nem 15. O único que é menor que 12 vai ser a letra D. Então, essa é a alternativa correta, porque a soma desses dois lados, que eu já tenho, tem que ser maior que o terceiro, maior que 10. O único que vai dar maior, né, vai ser a letra D. Se eu escolher as outras, vai ficar o 12 não vai ser maior que 15, 12 não vai ser maior que 17 e nem 12 vai ser maior que 20. Tá certo? É isso aí, gente. Letra B. Em cada caso, verifique e escreva se existe ou não um triângulo cujos lados medem respectivamente. Então, aqui a gente vai verificar essa condição. A gente vai somar 2 lados e vai ter que ver se vai ser maior que o outro. Vamos lá? Então, aqui, gente, ó, vamos alternativa por alternativa. Letra A, né? A gente, por exemplo, se eu pegar qualquer lado aqui, vamos pegar 3 mais 5, na sequência mesmo. 3 mais 5 é 8, gente. 8 é maior do que 9? É falso isso aqui, né, gente? Então, não é. Então, a letra A já não dá certo. A gente não precisa riscar ela, né?
A gente pode escrever aqui, ó, não existe. Tá? Então vamos pôr aqui, não existe. Não, vamos pôr só não, tá? Letra B, vamos lá. Vamos pegar também 4 mais 5 é maior que 9, que é o terceiro lado. Então eu somei esse lado, mas esse tem que ser maior que esse. 4 mais 5 é 9. 9 é maior que 9? Também não, gente, isso é falso. 9 é igual a 9, então aqui também não é possível. Porque tem que ser maior, não igual, né? Então vamos lá, letra C. 15 mais 23 mais 35. Então vamos somar 15 com 23. É maior que 35? Então vamos ver, ó. 15 com 23 dá 15 com 20 dá 30. Aqui vai dar 38. 38 é maior que 35? Sim. Então aqui é verdade. Então aqui, no primeiro momento, já é possível, tá? E agora os outros lados. Se eu somar esses dois aqui, vai ser maior que esse? Com certeza, né, gente? Porque 23 mais 35 dá mais de 50. 58, né? Então é maior que esse, tá? E se eu somar 35 com 15, que vai dar 50, é maior que esse? Sim. Então esse aqui, sim, a gente vai responder, tá? E a letra D, a gente tem aqui, ó. Vamos testar também, ó. 28 mais 37 é maior que 68? Olha lá, vamos pensar. Se eu jogo 2 para cá, vai ficar 30. 30 mais 35 vai dar 65. É maior que 68? Não, né, gente? Vamos ver, ó. 28 mais 37, ó. 8 com 7 vai dar 15. Sobe 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 65. 65 é maior que 68? Não, né? É falso. Então aqui já não vai ser possível. Tá certo? Atividade 5. Beto deseja cercar um terreno triangular que tem dois lados, um medindo 230 metros e o outro 350 metros, como no desenho abaixo, tá vendo? Ó? 1 metro de cerca custa R$ 13 e Beto dispõe de R$ 16.000. Como Beto pode ter certeza de que esse valor será suficiente para comprar a quantidade necessária para cercar todo o terreno, conhecendo apenas as medidas de dois de seus lados? Então, olha só, gente, aqui a gente vai usar o princípio da existência de um triângulo, né? A gente sabe que a medida de dois lados, então vamos representar aqui, ó, A, B e C. A gente sabe que a medida de A mais B tem que ser maior que C, tá? E também que B mais C tem que ser maior que A. E também A mais C maior que B. Então, sempre a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro. Então, vamos pensar aqui. Se eu somar 230 mais 350, que são dois lados, isso aqui vai dar, ó, 580. Ou seja, a soma de 230 mais 350 tem que ser maior do que o lado C, que eu não conheço aqui, ó, que é esse lado aqui. Ou seja, tem que ser, o valor de C tem que ser menor que 580, tá? Pode ser, por exemplo, 579. Aí já vai ser maior, tá? Então vamos supor aí que seja maior, né? Porque para existir o triângulo. Então, para a gente saber se o dinheiro do Beto aqui para comprar cerca, que é os R$ 16.000, vai dar, a gente teria que supor aqui, ó. A gente faz aí. Então, C é menor que 580. Né? O valor de C tem que ser menor que 580. Você fala, nossa, professor, peraí, que C? Gente, eu chamei esse lado aqui, ó, que não tem medida de C. Tá vendo? O lado A eu falei que é o 230, o de 350 eu chamei de B,
E o que não tem medida eu chamei de C. Como a gente somou o lado A mais o lado B, ó, e deu 580, ou seja, a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro. Então, a soma desses dois aqui tem que ser maior que esse. Esse aqui, então, para esse triângulo existir, o lado C tem que ser menor que 580. Ele não pode ser maior, tá? Então, ele pode ser, por isso que eu falei 579, entendeu? 560, um valor menor, tá? A gente sabe que ele é menor que isso. Porque olha só, olha o tamanho disso aqui. É óbvio que é menor que esse, tá? Então, ele tem que ser menor que 580, tá? Para a gente ter certeza um pouco mais aí do valor, né? Para a gente ter uma noção melhor, a gente podia pensar assim, ó. A soma desse lado mais esse tem que ser maior que 230, tá? Aí a gente já sabe que vai dar, tá? Porque, ó, 350 não é maior já que 230. Então, se eu somar 350 com qualquer valor aqui, já vai dar maior que 230. Então, verdade. Então, bateu, ó, B mais C vai ser maior que A. Aqui, ó, B mais C maior que A, tá? E a outra aqui? Então vamos ver aqui, ó. Esse mais esse tem que ser maior que esse. Então olha lá, 230 que é o A, mais o C tem que ser maior que 350. Então presta atenção, vamos lá. Ó, 230 mais o C tem que ser maior que 350, que é o lado B. Uai, peraí. Para ser maior, presta atenção. O C, ele não pode, tem que medir quanto? É só a gente fazer então, ó, 350 menos 230. Vou fazer aqui em cima, ó. 3 para 5, 2. 2 para 3, 1. O C tem que ser 120. Se ele for 120, vai ficar igual a 350. O C tem que ser maior que 120 também, ó. Então, lá, a gente já achou mais ou menos onde o valor de C vai estar inserido. Então, pessoal, a gente já tem uma noção que a cerca tem uma medida maior que 120 e menor que 580. Então, ela está entre essas medidas aqui, tá? Então, vamos pegar aí, já que ele quer saber se a gente não tem certeza, e ele quer saber se o valor do Beto, que é o 16.000, vai ser suficiente para comprar a quantidade necessária para cercar todo o terreno, conhecendo apenas as medidas de dois de seus lados, tá? Se a gente somar esse mais esse, né? Então a gente já tinha feito aí que dava 580. Então a gente tem 580 mais, se o valor for maior possível, né? Fosse 579. Se a gente somar esses dois aí, a gente vai encontrar 1.000 e 1.159. Ó, quer ver? Ó, 579 mais 580. 1.159. Vezes 13, que é o preço do metro da cerca, vai dar 15.067. Então, olha lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos organizar. Vou colocar aqui de azul. Eu apaguei aquilo ali que estava ali para ter espaço. Então, ó, 1.559 metros vezes 13 reais, a gente vai dar aí, que eu já achei aqui, ó, 15.067. Ele tem quanto? Ele tem 16.000 reais. Então, mesmo com o valor do C sendo o maior possível, que eu coloquei aqui 579, será possível, então, comprar a cerca. Então, sim, será possível comprar a cerca para todo o terreno. Espera aí que deu o bug aqui. Deixa eu apagar.
certo? Pronto, gente, é isso. Continuando, então, aulas 3 e 4, soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer. O objetivo da aula é verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus e descobrir a principal relação envolvendo a medida dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Então, atividade 1. Leia a atividade e siga as instruções do professor. Desenhe um triângulo qualquer e meça seus ângulos internos com o auxílio de um transferidor. Então, olha só, vamos tentar aqui fazer isso daí, tá? A gente vai medir, vai desenhar um triângulo qualquer. Então, vamos lá, ó. Olha, ó, desenhei um triângulo, tá? Agora a gente vai tentar medir seus ângulos. Então, pessoal, olha só. Para quem não tem transferidor em casa, a gente tem aqui o transferidor virtual, tá vendo? Que eu tô com ele aqui aberto. A gente pode mudar até a cor, ó. Aplicativo gratuito. Então eu vou medir aqui os ângulos, ó, desse triângulo que vocês estão vendo. Então eu vou colocar nesse primeiro ângulo aqui, ó. Vou marcar aqui com a caneta, quer ver, ó? Presta atenção. Eu vou medir o ângulo, esse primeiro ângulo aqui, ó. Então vamos lá, vamos medir aqui, ó. Vamos colocar o centro aqui nos. Deixa eu apontar para vocês, ó. Vou colocar aqui esse maisinho, tá vendo? Ó. Deixa eu pegar até outra caneta aqui, que é melhor. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, aqui. A gente vai focar o mais. E tá vendo? Vou tentar parar ali, ó. Percebam que o 0 tá na linha azul e o 90 na outra. Então, a gente pode marcar que esse ângulo aqui mede 90 graus, tá? Então, agora vamos fazer a medição deste ângulo aqui, ó, tá? Então, eu vou marcar aqui, prestem atenção, vou marcar aqui, ó, tá? Olha lá. Então, gente, vamos tentar aqui, ó, vamos colocar o mais aqui no bico, tá vendo, ó? Vou alinhar aqui o 0. E se você olhar, ele tá apontando para os 60 graus aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta laser aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. Olha lá. Tá apontando para 60 graus, tá? Então, a gente vai marcar aproximadamente 60 graus. Vamos medir nosso terceiro ângulo agora. Então, vou marcar ele aqui, ó. Terceiro ângulo, tá? Vamos colocar o mais aqui na pontinha, tá vendo? Veja que o 0, pera, deixa eu pegar a caneta laser. O 0 alinhou aqui, ó, gente, ó. Tá? E ele aqui, ó, o outro azul tá apontando mais ou menos para onde? Se vocês repararem. Então, vamos lá, vamos tentar firmar a câmera aqui. E se você reparar, vai ver que é 30, tá vendo, ó? 30 graus. O 0 tá indo até o 30. Tá vendo? Então é isso aí, gente. Então a gente vai marcar aqui 30 graus. Tá? Então, gente, perceberam aí como é possível fazer a medição dos ângulos de um triângulo usando um transferidor. Mesmo para quem não tem transferidor, você viu como hoje os recursos estão aí disponíveis para nós? Então, você tendo um celular na mão, você consegue um transferidor virtual, tá? E aí você consegue fazer a medição dos ângulos, tá bom? Não precisa ter a régua, então. Já facilitou nossa vida. Mas quem tem a reguinha, né, presente, a física, né, que é chamada de transferidor, vocês conseguem fazer a mesma coisa. Ele pede aqui, ó, para a gente registrar a soma desses ângulos, né, determinar e registrar a soma. Então, vamos lá. Ó, a soma vai ser 60 graus mais 90 graus mais 30 graus, que é igual a 180 graus. Agora, compara a medida da soma que você determinou com as medidas da soma de seus colegas de grupo.
Gente, você pode fazer isso com os colegas. Se os colegas mediram corretamente, todos eles obteram a soma igual a 180 graus, tá bom? O que você percebeu em relação aos resultados obtidos? Escreva a conclusão do grupo em seu caderno. Então a gente vai escrever. Então, que a soma. Deixa eu até melhorar isso aqui. Dos ângulos por aqui internos, né? Internos de qualquer triângulo, porque cada um desenha um tipo de triângulo, concorda? É sempre igual a 180 graus. Essa é a conclusão, gente. Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Tá certo, gente? Os triângulos a seguir estão com as medidas dos seus três ângulos internos informados. Que tipo de relação podemos estabelecer entre as medidas dos ângulos internos de cada triângulo? Então, olha lá, gente. Se você reparar aqui, se eu somar os três ângulos, eu vou encontrar quanto? 180 graus. Então, a gente pode relacionar assim. A soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Tá certo? Então, vamos escrever isso. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, tá certo? 3. Que tal fazermos uma investigação matemática? Vamos realizar uma atividade experimental que poderá nos ajudar. Siga as instruções. Desenhe um triângulo qualquer na folha que você recebeu. Então aqui, gente, vocês vão desenhar um triângulo qualquer, tá? Vocês vão fazer assim, ó, igual eu vou fazer aqui. Desenhar um triângulo. Olha lá. Não é triângulo porque eu não fechei. Olha lá. Aí você vai fazer o quê? Vai pintar os três ângulos com cores diferentes. Então, vou pintar um de azul. Vou pintar o outro de verde. E um outro de amarelo escuro. Vamos ver. Desse jeito. Tá? E vamos nomeá-los com as letras gregas alfa, beta e gama. Tá? Então vamos lá. Alfa. Opa, peraí, deixa eu mudar aqui, gente. Alfa, beta e gama. A partir de um dos vértices do triângulo, faça uma dobradura de modo que este vértice seja levado ao lado oposto em que ele se encontra no triângulo. Note que essa dobradura deverá marcar o triângulo como um segmento de reta paralelo ao lado para qual o vértice será levado. Em seguida, por meio de dobraduras, leve os outros dois vértices ao ponto que se encontra o primeiro vértice. Note que as dobraduras efetuadas marcarão segmentos perpendiculares ao lado em que o primeiro foi levado. Então, olha só. Isso aí, gente, vocês vão perceber que vai formar o seguinte. Eu vou desenhar aqui, vocês vão entender. Quando você fizer a dobradura, ou também você poderia recortar, tá? Você recorta aqui, ó, os ângulos e junta eles. Vocês vão perceber que juntando, ó, vai formar um meio círculo, tá? Pera aí, ó. Vou fazer mais uma coisa mais assim, reta, né? Mais ou menos, certo? É assim, meio círculo. Aí você então vai ter aqui, ó, os ângulos, né? Azul, aqui, ó. Que é o alfa.
Você vai ter o ângulo verde. Então, deixa eu pegar a cor verde aqui. Ó. E você vai ter o ângulo amarelo, né? Deixa eu mudar aqui, ó. Que é o gama, que a gente nomeou como gama. Olha lá. Vai formar isso aqui, ó. Desse jeito. Então isso aqui, gente, se a gente analisar, é o meio círculo. O meio círculo tem quantos graus, gente? 180 graus, porque o círculo todo tem 360. Metade é 180, tá bom? Pessoal, eu trouxe aqui, ó, a imagem que vocês terão das dobraduras são essa. Na primeira etapa você faz isso, tá vendo, ó? É como você pegar os triângulos e vai dobrar essa parte aqui em cima, ó. E essa vai vir pra cá. Olha como vai ficar. Vai parecer um envelope, ó. Você vai juntar os três ângulos, como eu falei pra vocês. E vai mostrar, então, que formou o meio círculo, tá bom? Atividade 4. Rafaela quer construir triângulos e está pensando nas medidas que utilizará para os ângulos internos de cada um. Verifique com quais dos grupos de medida de ângulos acima seria possível construir seus triângulos. Então, gente, para ela construir, a soma tem que dar 180. Então, vamos lá, vamos verificar. Vou puxar uma calculadora, ó, e vamos somar. 30 mais 50 mais 80. Deu 160, então esse não. Então, escreve aqui, não. Na B, 42 mais 65 mais 93. 200. Não. Passou. A outra, C, 43 mais 65 mais 72. Não, peraí que foi errado. Olha lá. Sim, né? Deu 180. E na letra D, 21 mais 49 mais 110. Também, sim, deu 180. É isso aí, gente. Ela vai conseguir construir triângulo com a letra C, né? Com as medidas dos ângulos da letra C e da letra D. Atividade 5. A lição de casa de André era medir os ângulos internos do triângulo abaixo e marcar suas medidas. André mediu 2 desses ângulos e deixou o terceiro para medir no dia seguinte. Ao amanhecer, foi terminar sua lição, mas não encontrou seu transferidor. Ajude André a descobrir a medida do terceiro ângulo. Então, olha lá, não precisa de transferidor, não é verdade, pessoal? A gente fala isso aí para o André. Por que a gente sabe que não precisa? Porque para a gente poder encontrar o terceiro ângulo, basta lembrar que a soma dos três ângulos tem que dar igual a 180 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 78 mais 53. Vamos chamar esse ângulo aqui que a gente não conhece de x. Mais x é igual a 180. 53 mais 78 dá quanto? 50 com 70 dá 120. 128 com 3, 131. Mais x é igual a 180. Passa agora o 131 subtraindo. Então, eu vou encontrar que x é igual a 49 graus. É isso mesmo, gente? 49? Olha lá. É, né, gente? É isso mesmo, 49 graus. Vamos verificar? Olha lá, ó. 78 mais 53. 131. 180 menos 131. 49. Tá certo? Esse que é o terceiro ângulo. Descobrimos. Atividade 6. Observe o triângulo a seguir. Então, olha lá, eu tenho esse triângulo e ele está nos mostrando aqui os ângulos internos que ele chamou de x, y e z. E nos deu os ângulos externos, tá? Ele fala o seguinte: assinala a alternativa que indica as medidas dos ângulos x, y e z, respectivamente. Eu vou voltar nele. Prestem bem atenção. Reparem que
Este ângulo aqui, que é 75, ele é um ângulo externo ao triângulo. Você reparou que ele, junto com o x, ele forma meia volta? Ou seja, eles somados é igual a 180 graus. Para a gente descobrir o x é fácil. É só fazer 180. Opa! X é igual a 180 menos 75. X é igual a 105 graus. Já achei x. O y, a mesma coisa. Se eu juntar esse ângulo externo com o interno, ó, vai dar meia volta, ou seja, 180 graus. Então, y é igual a 180 menos 120, ou seja, y é igual a 60 graus. Achei. E agora, para descobrir o z? Z, você concorda que se eu somar x, y e z, vai dar 180? Então, z vai ser igual a 180 graus menos 60 menos 105. Ou seja, z vai ser igual a 180 graus menos 165 graus. Portanto, z é igual a 15 graus. Pronto. Descobrimos, então, a medida dos três. Então, vai ser 105, 60 e 15. Vamos lá em cima ver? Olha lá. Alternativa C. Tá vendo? Pessoal, olha lá. Atividade 2. Observe o triângulo a seguir. A medida do ângulo X é... Pessoal, mesma coisa. Os três somados tem que dar 180. Eu tenho 90. Com 30, 120. Quanto falta para 180? Então, olha lá. X será igual a 180, que é o total, menos 90 e menos 30. Então, x é igual a 180 graus menos 120 graus. X é igual a 60 graus. Alternativa A. Tá bom? Agora nós vamos para a aula 1, que fala da área de quadriláteros. Aqui o nosso objetivo é resolver problemas que envolvam o cálculo da medida de área de figuras planas, que são os quadriláteros. Número 1. Explorando as relações entre as áreas dos quadriláteros. Letra A. Os quadriláteros são figuras que possuem 4 lados. Alguns quadriláteros recebem o nome de paralelogramo, retângulo, quadrado e trapézio. Pessoal, quem tiver com muita dúvida, acessa meu canal aí do YouTube, que vocês vão ver que eu tenho uma aula minha aí que eu gravei sobre quadriláteros, tá bom? Procurem lá. Vai ajudar muito. Então, olha lá. Tais figuras, né, os quadriláteros, possuem características que as tornam únicas, relacionadas à medida do ângulo e à medida dos lados. Assim, preencha a tabela abaixo, ressaltando as diferenças entre cada um dos lados solicitados. Então, a primeira, eu tenho aí, o nome dela é paralelogramo, tá? O paralelogramo, geralmente ele tem esses lados assim, ó, mais oblíquos, tá? Quais as características dos ângulos? Olha lá. Aqui a característica dos ângulos é o seguinte, eu tenho dois ângulos agudos aqui, ó, ou seja, menor que 60 graus, e dois ângulos, aliás, menor que 90 graus, né? Ângulo agudo, gente, ó. É menor que 90 graus, tá? Então, vou anotar isso com uma caneta mesmo, ó. Ângulo agudo. É um ângulo menor que 90 graus. E ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Então, a característica dos ângulos no paralelogramo são ângulos agudos e obtusos. E dos lados? Lados paralelos de mesma medida. Olha lá. Então, esse lado é paralelo a esse e tem a mesma medida. E esse lado é paralelo a esse com a mesma medida. E a próxima figura? A próxima figura se chama retângulo.
Eu tenho aqui ângulos retos. O próprio nome vem daí. Os ângulos medem 90 graus. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Ângulo reto é igual a 90 graus. E os lados? Lados, mesma coisa. Mesma característica do paralelograma. Lados paralelos de mesma medida. Tá? E o próximo é um quadrado. O quadrado também tem ângulos retos. E também possui lados paralelos de mesma medida, só que o quadrado tem todos os lados iguais. Lados, a gente vai colocar de mesma medida. Tá? É isso aí, gente. Agora aqui, ó, eu não acabei. Eu preciso falar dessa outra figura, que é chamada de trapézio, tá? Então vamos lá. Trapézio. O trapézio tem esse aqui tem, no caso, esse trapézio especificamente, ele tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, tá? É chamado de trapézio. Eu vou lembrar o nome, a gente coloca aqui. Ângulos agudos e obtusos. Então, aí eu lembrei aqui, ó, chama trapézio isósceles. Tá? Trapézio isósceles. Lembra do triângulo isósceles? O triângulo isósceles tem 2 lados de mesma medida, né? O trapézio isósceles seria uma analogia a isso, tá? Só que aqui eu tenho bases paralelas. Você vai ver quais são as bases, ó. Essa aqui é uma base, a base menor, e essa base é a maior, tá? E lados. E aqui a gente vai colocar, gente, ó, fica melhor. Lados não paralelos, ó. De mesma medida. Por isso que ele é isósceles. Nossa, que M com muita perna, peraí. Então, olha lá. Esse lado não é paralelo a esse, mas eles têm medidas iguais. Por isso que ele é um trapézio isósceles, que ele tem 2 lados não paralelos com a mesma medida. Esse lado é paralelo a esse, e eles são chamados de bases, tá? Agora aqui embaixo eu tenho também um trapézio. Só que eu tenho um trapézio retângulo. Porque eu tenho um ângulo reto. Aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo reto. Então, eu tenho... não, né? 2, olha aqui. 2 ângulos retos. Então, eu tenho 2 ângulos retos. Um ângulo obtuso, ó, e um agudo. Um ângulo obtuso e um agudo, tá? O que eu tenho aqui? Eu também tenho bases paralelas e lados diferentes, tá aqui, tá? Aqui não tem nenhum lado igual, tá bom, gente? Letra B. Observe as figuras planas no papel milimetrado abaixo. Então, olha só. Eu tenho aqui já que é para observar, vamos observar. Eu tenho um retângulo, tenho um paralelogramo, um quadrado e um trapézio, tá? Tá dando aqui que a escala é de 1 centímetro. Então, ele fala na I, né? Cada pequeno quadrado possui 1 centímetro de lado. Descreva qual técnica você pode utilizar para calcular a área de cada figura. Então, o que você pode utilizar? Você pode contar os quadradinhos, né? Contar a área dos quadradinhos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui tem 9 centímetros quadrados, porque é a área. E nesse aqui, como que ficaria? Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se você juntar esse pedacinho aqui, ó, você vê que é igual. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você fala, então, 7, 8. Aqui tem 8 centímetros quadrados. Entendeu? Então, a gente fala assim, contando a área, né? Somando a área dos quadradinhos. Somando a área dos quadradinhos que compõem cada figura, né? Desse jeito, tá bom? Agora lá, baseado na técnica descrita por você na letra A, qual é a área do retângulo? Vamos lá, a área do retângulo, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos lá, a área do retângulo, 15 centímetros quadrados. Próximo, que seria a área do paralelogramo. A gente já contou, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 centímetros quadrados. Quadrado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros quadrados. E no último, que é o trapézio, vamos contar? Ó, inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ainda bem que contei de novo. Olha lá. Aqui, se eu juntar... Aqui nós vamos ter que analisar bem, ó. Eu vou fazer assim, vou pintar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Conta direito, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Concorda comigo aqui, ó. Se eu juntar, se você reparar aqui, isso aqui, ó, dividiu ao meio o quadradinho. Se eu juntar essa metade com esse, então vamos lá, ó. Vamos pintar. Se eu juntar esse com esse, forma mais um. Esse com esse, forma mais um. E esse aqui com esse, forma outro. Olha lá. Então, eu tenho 15 de verde, 16, 17, 18. Então, 18 centímetros quadrados. Tá? Vamos marcar aqui, ó. Tá certo, pessoal? Pessoal, então não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para as novas notificações. Deixem também seus comentários que eu vou deixar um coração. Valeu, galera! Até mais! Tchau!